Prezados amigos e amigas, boa noite. Para nós é mais uma satisfação estarmos nesse espaço da FADIS, da Faculdade Diocesana São José, realizando o simpósio de número 54 da Escola de Atenas, e muitos simpósios desses nós realizamos em parceria com a FADIS. De modo que um simpósio da Escola de Atenas, na verdade, tem sido um evento acadêmico também da própria FADIS, que é essa parceria que a gente tem mantido há quase 10 anos. Por exemplo, nós realizamos um simpósio já sobre Santo Agostinho no ano de 2018, falando sobre a oratória cristã, a arte de ensinar e de falar bem em Santo Agostinho. Sejam bem-vindos. Professora Gerinalda, saudar a professora Gerinalda, coordenadora do nosso curso de Filosofia, que é uma das parceiras da nossa escola. E então, em 2018, nós realizamos esse simpósio com o tema Oratória Cristã e a Arte de Ensinar em Santo Agostinho. Mas a vida, ela é um fluxo, a vida muda muito, já são quase 8 anos daquele trabalho. Quantas coisas já se passaram, quantas coisas a gente não leu, outras coisas a gente aprofundou, outras coisas a gente experienciou. O próprio Santo Agostinho, ele fez isso lá no final da vida. Ele tem um livro chamado As Retratações, já com 70 e poucos anos, ele vai revisando os seus escritos. Olha, eu disse isso lá naquele livro, mas não é muito bem isso, eu quero consertar isso. Ou seja, a experiência da vida da gente faz com que muitas ideias sejam revisadas ou aperfeiçoadas. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço católico, é chamada Católica do Acre, e tendo aqui conosco o bispo Dom Joaquim, que é o nosso bispo da Diocese de Rio Branco, que é o diretor dessa faculdade, o reitor dessa faculdade, é um dos construtores dessa FADIS, junto com tantos outros pensadores e construtores, pedagogos dessa instituição. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Pode sentar, ficar à vontade. Eu quero fazer uma saudação ao Dom Joaquim, reconhecer o seu trabalho pastoral aqui na nossa diocese. Pode pegar aqui mais... É bom um simpósio prestigiado, um evento prestigiado, né? E reconhecer o trabalho do bispo Dom Joaquim na nossa diocese. É um pesquisador, é um historiador da própria igreja. Quem já viu as suas obras aí, está no 28º volume, né? Da história da igreja no Acre. É uma grande contribuição que o Dom Joaquim hoje traz para a história da igreja, a história do próprio Acre. Isso vai virar fonte de pesquisa. E com certeza, quando ele se tornar bispo emérito, não vai custar muito, é daqui um ano e pouco, vai ter que ter um volume dessa história para falar exclusivamente do Dom Joaquim, que foi o que pesquisou praticamente esses volumes da própria igreja. Tem que ter um volume dedicado ao seu trabalho aqui na nossa diocese. E eu quero agradecer a forma que eu sou acolhido nessa instituição, estudei aqui, sou professor daqui da FADIS, desenvolvo meu trabalho com dedicação, com liberdade para ensinar os meus alunos de filosofia, dei aula de lógica, e agora nós estamos estudando filosofia medieval e exatamente a parte que a gente trata de Santo Agostinho, que é a parte que nós chamamos da filosofia de patrística, onde Santo Agostinho é o principal nome dessa parte da filosofia que nós chamamos de patrística. Por exemplo, tem uma coleção, toda ela é verde, ali só é livro de Santo Agostinho, por exemplo. Mas tem essa coleção, toda ela é verde, é sobre a patrística, é um tesouro, é um poço de ouro do pensamento da igreja, é só sobre a patrística, ou seja, os pais da igreja que construíram a doutrina, consolidaram a doutrina, a ordem da própria igreja, lá nos primeiros séculos do nascimento da igreja, cujo apogeu dessa parte da filosofia foi exatamente o homem que nós vamos estudar hoje, que é Santo Agostinho. E qual a proposta nossa de trabalho para hoje?
eu estou fazendo essa breve introdução. Daqui a pouco o bispo Dom Joaquim vai nos trazer uma contribuição, porque nós sabemos que ele é um sacerdote agostiniano. Vem falar um pouco para nós dessa influência educacional, pedagógica de Santo Agostinho, essa influência positiva no pensamento do Ocidente de Santo Agostinho. Vai fazer uma fala aqui para nós e depois eu retomo na sequência para a gente continuar o simpósio. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Numa sexta-feira nem sempre é fácil sair de casa. De alguma maneira estamos aqui por amor ao conhecimento. Senão seria melhor ficar em casa, às vezes assistindo um filme e etc. Né? Mas nós estamos aqui por amor ao conhecimento, que era a mesma força que também movia Santo Agostinho. Um dos ensinamentos de Santo Agostinho mais importante, assim, para mim, que eu tenho em Santo Agostinho, é uma frase que ele diz assim: ser orante antes de ser orador. Porque para Santo Agostinho, o orador tinha que ser um homem de oração, tinha que ser um homem de inspiração, um homem que antes de falar deveria pedir para Deus que infundisse o seu Espírito Santo para que ele pudesse se expressar bem. Por isso que ele diz: antes de querer ser um orador, seja um ser orante. Um ser que dialoga, um ser que se comunica com Deus, um ser que pede a graça para poder expressar o seu conhecimento da maneira mais certa para que os ouvintes possam assimilar. Então, São Tomás de Aquino, por exemplo, que viveu mais de 1000 anos depois de Santo Agostinho, mas foi um agostiniano, um admirador de Santo Agostinho, ele, seguindo os passos do próprio Santo Agostinho, ele também ensinava as pessoas a orar antes de se pronunciar. Seja bem-vindo. O senhor é o? Ô Marcos, seja bem-vindo. Minha esposa falou que o senhor estaria presente aqui também, pode sentar aí, tá? E aí o que é que... Nós estamos aí na introdução. Então o que é que diz, por exemplo, São Tomás de Aquino? Eu trouxe inclusive a oração que São Tomás de Aquino nos dá para que a gente possa fazer antes da gente falar. É uma oração muito bonita. São Tomás de Aquino dizia assim: eu convido a gente para orar juntos. Eu vou dizer as palavras e vamos repetir para a gente poder sentir um pouco essa oração. O Santo Tomás de Aquino diz assim, eu digo aos senhores, repete: dai-nos, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, dai-nos, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir, e perfeição ao concluir. Então é isso que nós pedimos nesta noite, que a gente possa usufruir desses ensinamentos desse sábio cristão, que até hoje permanece influenciando a história da igreja, que é estudado na filosofia, que é estudado na psicologia, que é estudado no direito, na teologia, e a influência de Santo Agostinho é grande. Então, para Santo Agostinho, orar é a primeira condição do orador. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Podem seguir aí no início. Assim, o nosso orador age eficazmente quando fala da justiça, da santidade e da virtude. Aliás, ele não deve falar sobre outra coisa. Faz tudo o que lhe é possível ao tratar desses assuntos, de maneira a ser entendido, apreciado e obedecido. E não duvide que se pode fazê-lo e o quanto pode, consegui-lo-á mais pela piedade de suas orações do que pelos seus talentos de orador.
Assim, orando por si e por aqueles a quem falará, deve ser orante antes de ser orador. À medida que se aproxima a hora em que usará a palavra, e antes de tomá-la, que ele eleve a sua alma sedenta a Deus, para saber derramar para fora o que auriu e comunicar o que se impregnou. Então, para mim, isso é uma grande lição de Santo Agostinho que eu emprego na minha vida do dia a dia. Quando eu vou falar, dar uma palestra, quando eu vou preparar uma palestra, quando eu vou fazer meus júris, eu sempre procuro ser orante antes de ser orador. E ao final do nosso simpósio, nós vamos fechar com um exemplo extraordinário sobre essa temática lá do Antigo Testamento, quando nós vamos ver um episódio que aconteceu lá no livro de Daniel, chamado Julgamento de Susana. Nós vamos ver como esse Espírito de Deus insufla o seu sopro e pode despertar alguém em um julgamento para que ele possa transmitir uma mensagem e salvar muitas vezes o inocente. A gente vai ver como esse ser orante antes de ser orador, ele impregnou a alma de Daniel para salvar uma pessoa que estava sendo acusada injustamente. No livro de Daniel, nem todas as Bíblias têm essa parte do julgamento de Susana, que está lá no livro de Daniel, capítulo 3. É uma das passagens extraordinárias da Bíblia. Depois, se os senhores quiserem dar uma lida, uma conferida, Daniel, capítulo 13. Você vai acompanhar lá o julgamento de Susana, acusada de adultério, condenada à morte por adultério, e como ela foi salva pela intervenção de um jovem orador que, insuflado pelo Espírito Divino, conseguiu desmascarar aquelas pessoas que queriam acusar injustamente Susana, esposa de Joaquim. Mas vamos deixar isso para o final. Então, hoje, nossa temática é falar um pouco dessa arte de falar bem, dessa retórica que nós chamamos, que Santo Agostinho soube tão bem trazer para dentro da igreja, soube tão bem ensinar, e como isso tem repercussões na vida da própria igreja, como ele se apropriou desse conhecimento, como ele fez com que esse conhecimento que vem dos gregos, que é a arte de falar, a arte de argumentar, como é que Santo Agostinho se apropriou desse conhecimento e colocou aqui para a igreja. Está aqui, igreja. Este conhecimento, a partir de hoje, faz parte também da nossa história. Transformou a retórica num instrumento de saber a serviço da mensagem do Cristo, a serviço da mensagem da Bíblia. E não foi só a retórica que Santo Agostinho trouxe, isso também não foi um trabalho isolado de Santo Agostinho, mas ele foi o apogeu, ele foi o maior nisso aí, de trazer o conhecimento, a retórica para dentro da igreja, trazer a filosofia para dentro da igreja e de alguma maneira fazer com que a igreja fosse herdeira da própria cultura greco-romana. A igreja católica sendo herdeira dessa própria cultura. Agostinho vai dizer, a verdade ela não é hebraica, ela não é grega, ela não é romana, ela não é bárbara. A verdade ela é propriedade de Deus. Aonde a verdade for proferida, ela é e faz parte do acervo das nossas próprias verdades. Veja que pensamento bonito é esse. Ele vai dizer que não é só eu que tenho aqui a verdade, não é só eu que tenho uma melhor interpretação. A verdade, ela não é propriedade de ninguém, ela é propriedade de Deus e ela é propriedade de todos, se todos a buscam com sinceridade. Seja bem-vindo, Caleb. No livro de Santo Agostinho, As Confissões, Santo Agostinho era um homem de muita oração. Se a gente tirar as orações que ele faz nas Confissões, acho que ela ficaria em 100 páginas. Ele é todo o tempo orando, ele é todo o tempo louvando, ele é todo o tempo agradecendo, ele é todo o tempo se penitenciando, ele é todo o tempo se confessando. Que essas confissões que ele faz é o quê? Para Deus. Então é cheio de orações, o livro de Santo Agostinho é cheio de orações, a gente pode extrair inúmeras orações de dentro das confissões. E o livro mais citado por Santo Agostinho são os Salmos. Os Salmos são citados mais de 500 vezes nas confissões
de Santo Agostinho. Veja só, mais de 500 vezes os salmos são citados, referenciados. Então, se a gente tirar as orações de Santo Agostinho e as citações dos salmos, isso aqui dá umas 100 páginas, essas confissões dele. Mas daqui a pouco a gente vai entrar mais especificamente neste livro aqui que nós vamos estudar. Eu tenho essa tradução de Santo Agostinho, tem essa que é uma tradução maravilhosa da editora Paulus, e tem essa que foi a edição que eu li, da editora Vozes, também uma edição muito boa. Eu encomendei uma nova tradução que saiu, mas infelizmente não chegou a tempo, um livro de capa dura, bonita, luxuosa. Aí eles trocaram os meus livros, aí findaram mandando um livro que não tinha nada a ver, mas aqui a mensagem está nesses livros chamados As Confissões. Nós vamos rapidamente aqui fazer um breve apanhado, um pouco da obra de Santo Agostinho, seu papel na educação, seu papel de pedagogo, e nós vamos chamar o nosso bispo, Dom Joaquim, para dar a sua contribuição nesse nosso debate. Seja bem-vindo, uma salva de palmas para o nosso bispo. O professor Sanderson teve a ousadia de me convidar para este simpósio sobre a retórica em Santo Agostinho. Sou um pouco suspeito de falar de Santo Agostinho, porque, sendo agostiniano de Coleto, que seguimos a regra de Santo Agostinho, logicamente para nós é um modelo a seguir em todos os aspectos, sobretudo na parte religiosa, o seu carisma, que era a vida comunitária, onde ele mais gostava de estar sempre conversando, dialogando com seus irmãos, mas o que pouco podia fazer dadas as demandas que tinha como bispo e demais. Sua regra, que é fundamental para entender seu carisma, é seguida por muitas congregações religiosas, mais de 200 congregações religiosas, sinal de que ele marcou um caminho e uma etapa e um seguimento para a igreja. Infelizmente, seus mosteiros, fundados por ele, estamos falando do século IV, século V, ele morreu no ano 430, quando os vândalos estavam invadindo o norte da África. Ele morreu quando os vândalos estavam na porta já de Hipona, quando ele faleceu. E depois seus mosteiros foram praticamente exterminados devido à invasão dos bárbaros, parte da África, parte da Itália, e praticamente desapareceu a fundação dos chamados agostinianos, seguidores de Santo Agostinho. Só depois, no século XIII, na Itália, nas montanhas da Itália, viviam muitos eremitas e cada vivia a sua vida particular, fazendo suas penitências, suas orações. E o Papa, na época, os reuniu a todos, dando para eles a regra de Santo Agostinho para viver em comum, não mais isolados, cada por si, sino vivendo em comunidade. E aí começou de novo a Ordem de Santo Agostinho, que dura até hoje. Nosso Papa, Leão XIV, é da Ordem dos Agostinianos. Nós somos um pouco derivação da Ordem de Santo Agostinho. Hoje, precisamente, se completam 437 anos da separação dos agostinianos recoletos, sou agostiniano recoleto, dos agostinianos, que é a raiz. Temos tudo em comum. A partir de aí, começamos uma nova caminhada e hoje praticamente está tudo parecido, enfim, não nos diferenciamos em nada, temos todos os santos em comum, toda a história em comum e depois os tempos nos separaram um pouco. Bem, seguindo um pouco o que o professor Sanderson falou sobre Santo Agostinho, ele é mestre e doutor de muitas matérias. Aqui tem só alguns textos.
aqui nós trouxemos, ele falou sobre, às vezes, que cita os Salmos, e aqui tem só os comentários aos Salmos de Santo Agostinho, só estes 3 livros. Quem quiser aprofundar e conhecer melhor os Salmos, tem estes 3 volumes, juntos comentários ao Evangelho de São João, comentários ao Gênesis, comentários à Carta de São Paulo, os seus sermões, que eram de 2 a 3 horas, as cartas que são verdadeiros tratados, as cartas que ele escreve para São Jerônimo e vice-versa, são verdadeiros tratados sobre a oração, enfim, e tantas obras que se conservam, algumas se perderam ao longo da história e não nos chegaram. E ele toca praticamente todas as ciências, tanto filosófica, tanto a parte filosófica como a parte teológica. Por isso se estuda Santo Agostinho tanto na filosofia como na teologia. Um de seus tratados principais, não sei se está aí, é de Trindade, sobre a Santíssima Trindade, que depois de 15 séculos praticamente ninguém superou o que ele escreveu sobre o tema mais difícil da teologia, que é a Santíssima Trindade. Como também o Tratado sobre a Graça e outros que estão na biblioteca, a maioria nessa coleção patrística, que junta outros escritores, outros santos padres de seu tempo. Como falou o professor, nas suas Confissões, que é um livro já escrito no final da sua vida, em ação de graças a Deus pelas maravilhas que operou nele ao longo de seus anos, é uma ação de graças a Deus por isso essas orações tão bonitas de louvor, de agradecimento a Deus, de reconhecimento como Deus trabalhou nele, como Deus inspirou ele, e faz também suas confissões de seus pecados, de seus erros cometidos ao longo de toda a sua vida. É famoso o reconhecimento do pecado que ele considera mais grave da sua infância, quando, junto com os amigos, roubaram as peras do horto do vizinho. Para ele, isso foi um pecado terrível, confessa nas Confissões, porque não roubaram as peras para comer, porque tinham fome, sino só por maldade, para pisar e destruir as peras, assim como fazem algumas crianças. E para ele esse foi um grande pecado da sua vida. E aos poucos, logicamente, com essa inspiração, com essa iluminação, vai reconhecendo tudo que Deus fez através dele e na sua vida, até a famosa frase: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Esse é o lamento de que aos 33 anos foi quando descobriu a verdade do Evangelho, porque ele considerava a Sagrada Escritura como um livro de pouca categoria. Ao lado dos livros dos filósofos gregos, era apaixonado por Platão, por Plotino, enfim, e por Cícero, sobretudo. Hortêncio foi quem converteu ele, e como outro dia falava o professor na Semana de Teologia, poderíamos dizer que Santo Agostinho batizou a Platão, igual que Santo Tomás também batizou a Aristóteles, porque se inspira muito na filosofia de Platão ao longo de todos os seus escritos. E ele, nas suas Confissões, lembra, sobretudo, fazendo um pouco, dando início à parte de oratória, ele foi aluno e depois professor de oratória. E ele operou, faz lembrança de sua infância, dos seus tempos de aluno na escola e também de seus tempos de professor. É muito bonito ver suas ideias, como sei como ele sente na própria carne o que faziam com ele na escola, e depois como ele muda totalmente sua forma de ensinar e transmitir a verdade que já falou o professor. A pedagogia moderna do século XIX, praticamente, sem ser algo reconhecido oficialmente, tem Santo Agostinho sua fonte de inspiração. Lendo as Confissões, eu, segundo algumas
Teoria é o segundo livro mais lido do mundo, depois da Sagrada Escritura. Então, encontramos nas Confissões, com estranheza, a seguinte definição do mesmo. Santo Agostinho, primeiro pedagogo moderno. Um comentário que faz um literato alemão, Rudolf Eucken, que partiu da seguinte frase das Confissões: disto ressalta com evidência que para aprender é mais eficaz uma curiosidade espontânea, libertas curiositatem, do que um constrangimento ameaçador, meticulosa necessitatem. Vou ler o texto, porque não tem melhor que ler o próprio Santo Agostinho, em que ele fala sobre estes fatos que aconteceram na sua infância. Oh Deus, meu Deus, sempre nessa ação de graças a Deus, nesse louvor a Deus. Que sofrimentos e desilusões padeci, quando ao menino que eu era, propunham que o ideal da vida era obedecer aos mestres para prosperar neste mundo, para granjear, com a arte da palavra, o prestígio dos homens e as falsas riquezas. Fui enviado à escola para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade, não entendi a utilidade desse trabalho, mas se me mostrava preguiçoso, era castigado à vara. Era um sistema recomendado pelos adultos, e muitas crianças, antes de nós, que tiveram essa experiência, haviam aberto o doloroso caminho que agora éramos obrigados a percorrer, multiplicando os trabalhos e dores dos filhos de Adão. Por outro lado, Senhor, encontramos também homens de oração, e deles aprendemos, à medida que nos será possível, a compreender que existe um ser grande, capaz de nos ouvir e socorrer, embora imperceptível aos nossos sentidos. Assim, ainda menino, comecei a dirigir-me a Ti, como a meu rochedo e meu refúgio. Aqui está citando o Salmo 18. Rompia-me em mim os nós da língua, ao invocar-te. Era pequeno ainda, mas era grande o fervor com que eu te implorava para que me evitasses os castigos na escola. E quando não me atendias, o que era para o meu bem, os adultos e até meus próprios pais, que não me desejavam o menor mal, riam-se dos açoites, o que construía então para mim grande e profundo sofrimento. Então ele sofreu na escola açoites que para seus pais e para os outros adultos era uma gozação, e ele ficava triste, mas tinha que suportar tudo isso. Portanto, no relato de sua infância podemos encontrar muitos detalhes pelos quais podemos nos podemos guiar para conhecer melhor seu ideal pedagógico. E a escola tem, nas Confissões, na vida de Santo Agostinho, um papel essencial, que depois continuará como retórica e depois com seus escritos numerosos. Portanto, merece a pena procurar na sua obra notícias e pensamentos sobre a escola e a educação daquela época. Assim, Santo Agostinho nos oferece aspectos da escola em pleno século IV. Nos apresenta o método educativo que imperava naquele tempo, a perspectiva utilitarista da escola, o programa escolar, em matéria de ensino, os defeitos da escola e dos professores, assim como outros aspectos. Devemos nos centrar, porque ele viveu nesse tempo, no tradicionalismo, que é onde Santo Agostinho tirou sua sentença tão importante para a pedagogia atual. E esse tradicionalismo foi a nota mais característica e notável da escola do século IV. Santo Agostinho seguia diretrizes marcadas pelos clássicos educadores de Roma dos séculos anteriores. E assim, como pedagogo moderno, que seria depois, apresenta seu descontento com dito método, que tinha chegado a invadir todos os sistemas educativos da escola. Desse tradicionalismo, Santo Agostinho ataca os castigos que se lhes impunham naquelas cidades por não estudar,
No caso dele, por não estudar a língua grega, ele não gostava de estudar grego. E o recurso punitivo e aflitivo continuava sendo o instrumento dos professores daquela época, como nos séculos anteriores, que era um sistema aprovado pelos adultos. As crianças não tinham nenhum direito. Já Mário Fábio Quintiliano, também o professor falou outro dia, na Semana de Teologia, tinha protestado enérgica e publicamente contra esse sistema, mas suas queixas não produziram efeito e os professores continuavam impondo a disciplina, valendo-se do método cômodo da repreensão. A menor incorreção era castigada cruelmente, pois seguia o ditado tradicional romano: a letra com sangue entra, que praticamente durou até os nossos dias. A letra com sangue entra era o método a seguir no Império Romano. E era na infância onde se descarregavam todas as iras e raivas dos adultos. Ele era consciente de que pecava e reconhece seu pecado contra os mandatos de seus pais e dos seus professores. Depois ele se rebelará contra tudo isso. Mas essa etapa deixou em Santo Agostinho tal impressão de horror e amargura em sua alma que toda a sua vida olhará para trás e lembrará a infância como uma época de trânsito doloroso e de angústia. Portanto, não guarda boas lembranças da sua infância devido ao que ele sofreu na escola. E na pedagogia que pretende Santo Agostinho, é necessária uma liberdade que leve o indivíduo a conseguir aquilo que verdadeiramente e em consciência crê que necessita, sendo indispensável na sua formação a realização pessoal, pois a educação deve ser uma tentativa de fazer homens perfeitos, com a perfeição que se enquadra no seu duplo sentido, temporal e eterno. Não devemos só olhar para as coisas temporais deste mundo, mas pensar também na parte espiritual. Necessita-se de homens que possuam uma educação integral, de reto juízo crítico, isto é, livres. Entendemos por pessoa livre aquela que é capaz de um reto juízo crítico frente à realidade, muitas vezes crua e objetivamente percebida. Por conseguinte, pessoas analfabetas se considerarão não só ou não aquelas que não sabem ler ou escrever, sino as que carecem de juízo crítico, fechadas mentalmente, pessoas que não sabem julgar uma realidade, mortas a toda a expressão significativa, de nenhuma responsabilidade pessoal e outras muitas. Em uma palavra, não são pessoas livres. Assim, os termos educação e liberdade estão em íntima relação vital, como duas noções inteiramente relacionadas, parcialmente coincidentes e radicalmente idênticas: educação e liberdade. O homem pode se educar porque é livre, e pode ser livre porque se educa. Só se educa ao homem libertando, só se liberta educando. E dessa pedagogia tradicional, Santo Agostinho, depois de ter visto e meditado todas as suas falhas, problemas, chega a dar-nos a ideia da pedagogia moderna, sobre a qual se fundamentarão todos os pedagogos principais da corrente chamada Escola Nova. Tem seguidores, Pestalozzi, Montessori, enfim. Essa corrente tem como lema Pedagogia da Liberdade, baseada, portanto, em Santo Agostinho. E desta ideia sairão numerosas interpretações e bastantes variações. Essa pedagogia se torna como base, em primeiro lugar, o desterro total dos castigos, de tudo aquilo que possa fazer sofrer a criança. Em segundo lugar, fazer da criança um ser educado, mas por meio do amor e do jogo. Assim, a liberdade na educação só pode ser alcançada através de um processo de libertação.
não haverá libertação se a educação se realiza impondo ao educando ideais abstratos e extrínsecos e não de seu próprio interesse de crescimento. Essa será, pois, a verdadeira educação, que é aquela que satisfaça os interesses à sua maneira de cada dos indivíduos. Santo Agostinho, apesar de tudo, quer manifestar que tudo que fala sobre os professores de seu tempo, ele, porém, não segue seus caminhos, educando e ensinando para fins melhores e mais produtivos. Podemos concluir, porque o tempo acredito que não nos deixa mais, não? Dizendo que o fim da educação é a liberdade do indivíduo. E Santo Agostinho, já antes de sua conversão, sempre teve consciência de sua responsabilidade educativa e nela comprometeu as melhores energias de sua juventude primeira. Da educação, na base da retórica, que era professor de retórica, e, portanto, aí ele comprometeu as melhores energias da sua juventude antes da sua conversão e de passar a ser orador do Império Romano. E tudo isso, portanto, é derivado de sua famosa frase que falei no início. Disto ressalta com evidência que para aprender é mais eficaz uma curiosidade espontânea do que um constrangimento ameaçador. Poderíamos estar aqui toda a noite falando de Santo Agostinho, mas o tempo não nos deixa. Obrigado e obrigado pela paciência e pela escuta. Bem, muito grato ao Dom Joaquim. Estamos vendo que os agostinianos atualmente quiserem ligar esse ar aqui naquela posição, pode ligar. Nós estamos vendo que os agostinianos estão em alta, o Papa é agostiniano, o Bispo da Diocese de Rio Branco é agostiniano, Dr. Robson, e hoje nós estamos aqui debatendo novamente Santo Agostinho. Então, muito importante, muito apropriada essa influência de Santo Agostinho dentro da pedagogia, da influência de Santo Agostinho, que vai beber tanto lá em Quintiliano, como o Dom Joaquim falou, vai beber lá na cultura romana, na cultura grega, e vai se apropriar de toda essa tradição e trazer para dentro da igreja. Então, como nós já falamos, a influência na pedagogia, na teologia, na retórica, na filosofia, no direito, em todos os campos da vida humana, Santo Agostinho ele tem influência, porque ele era um mestre das artes liberais do seu tempo. Ele dominava o conhecimento da gramática, da dialética, da retórica, porque eram os saberes naquela época, constituíam as chamadas artes liberais, das quais Santo Agostinho era mestre. Ele não foi só mestre de retórica, professor de retórica, ele também foi um gramático, ele também foi um lógico, e ele também administrava e ministrava essas disciplinas. Então vamos pegar no ponto 2, rapidamente, para a gente poder passar a vista mais um pouco na vida de Aurélio Agostinho, que o nome dele era Aurélio Agostinho. Esse Agostinho foi quando ele nasceu, a mãe perguntou ao pai, o pai perguntou à mãe qual era o nome. Aí a mãe disse Agostinho, aí o pai disse Augusto não, Augusto foi um imperador. Vamos dizer que é um Augusto pequeno, então deram o nome dele de Agostinho, porque o Augusto era o grande imperador de Roma, né? Então foi uma homenagem ao próprio imperador romano, primeiro imperador romano, segundo se considerarmos que Júlio César foi o primeiro. Então ele nasceu em Tagaste, que é uma cidade do norte da África. Ele foi depois estudar na principal cidade do norte da África, Cartago. Ele foi levado para Cartago para estudar exatamente retórica. Ele estuda em Cartago, depois que estuda em Cartago, que fica uns 100 quilômetros, 140 quilômetros de Tagaste. E imagine que isso era feito, não era de carro não, era naquelas cavalo, era naquelas formas dele se transportarem naquela época. Quando ele se forma em Cartago, ele volta para Tagaste, onde se torna professor de retórica, com vários alunos. Depois volta para Tagaste de novo, ou para Cartago, se torna professor de retórica.
depois resolve ir para Roma, se torna também professor de retórica, e depois vai para Milão, onde se torna professor de retórica e vai conhecer o bispo Ambrósio. Então, Santo Agostinho foi, por excelência, um professor de retórica. Essa era a profissão dele. Ele vivia da retórica, ele tinha alunos de retórica e ele ensinava a arte retórica. Essa era a profissão de Agostinho por mais de 10 anos. Então ele morre em 430 aos 76 anos. Tem pensadores que a gente lamenta por ter escrito pouco, ou a gente lamenta porque os escritos não sobreviveram para nós. Nós não temos como se queixar de Santo Agostinho em relação a isso. Ele viveu bem na época, para a época, 76 anos, e aqui está um pouco das obras que é de Santo Agostinho, algo inesgotável. Para quem quiser se especializar em Santo Agostinho, tem essa biografia aqui maravilhosa de Peter Brown, uma biografia de Santo Agostinho, também que é um calhamaço, uma obra muito bela, muito bonita, essa biografia de Santo Agostinho. Tinha como mãe Mônica, que se torna também uma santa. Na verdade, esse período ali em torno de Agostinho, um monte de santos surgem dali. Santa Mônica, né? Santo Agostinho, ele viveu com Santo Ambrósio, São Cipriano, que não é aquele lá do livro de São Cipriano, é o São Cipriano, doutor da igreja, né? São Jerônimo. Aí Santo Ambrósio descobre a sepultura de 2 outros santos também na época, São Gervásio e outros gêmeos lá. Então, nós estamos rodeados de santos aí nesse século que Santo Agostinho vive. Era uma fervorosa cristã, como ele diz nas Confissões: eu já nasci bebendo o leite do cristianismo, é o leite da sua própria mãe. Ele nasceu no seio de uma família, pelo menos a mãe, cristã, porque o pai era pagão e o pai queria que ele se tornasse professor de retórica. O pai ele só vai se converter ao cristianismo na beira da morte, é que ele aceita o batismo. Era um homem difícil, era um homem que traía a Mônica, mas a Mônica com muita... Por isso que era Santa Mônica, porque ela aguentava tudo do seu marido Patrício, sem reclamar, sem nada. As mulheres admiravam aquela mulher, era uma santa mulher para a época, né? E Santo Agostinho não tinha muita proximidade com o pai por causa disso, por causa que o pai tinha essas formas de tratar a mãe, gostava de jogar, gostava de beber. Assistam um filme Santo Agostinho que vocês vão ter um retrato de quem foi Patrício. O filme é de 2009, chamado Santo Agostinho, O Declínio do Império. São 3 horas de filme. Eu estava até falando com o bispo Dom Joaquim, é um filmaço, porque se baseia todo no livro de Santo Agostinho. Eu assisti todo o filme, tem poucas coisas impróprias no filme. Quase tudo está aqui nas Confissões de Santo Agostinho, porque ninguém melhor para contar a vida de Santo Agostinho do que o próprio Santo Agostinho, porque o livro Confissões é considerado o primeiro livro autobiográfico do Ocidente. Ele inaugurou essa literatura de falar de si mesmo, é o primeiro livro. Então, ninguém melhor do que Santo Agostinho para falar de Santo Agostinho. E o filme retrata muito bem. Na verdade, o filme aparece ele, primeiramente, já idoso, o Papa chamando ele, com medo dos vândalos matarem, dos que estavam invadindo o norte da África, pediu para embarcar todos os livros do Santo Agostinho para salvar a literatura, salvar Santo Agostinho, e ele prefere ficar lá. E ele puxa então da sua estante o livro As Confissões, aí quando ele abre, aí o filme já inicia, ele criança, aí ele vai contando toda a parte das confissões, que ele começa quando era criança, vai até os 15 anos, a primeira parte do livro dele, ele falando dos seus pecados. Claro que para ele são pecados graves, né? Eu não sei, eu acho que eu fui mais pecador do que Santo Agostinho, porque se for só esses pecados que ele narra aí, ele se torna assim muito sofrido pelo roubo de peras, que ele rouba das pessoas. Aqui no livro a gente não entende muito não, porque ele sofre tanto com o roubo das peras de um proprietário lá que sobrevivia da venda dessas peras. E ele rouba por roubar.
Ele diz, mas meu Deus, eu não preciso roubar peras, eu tenho dinheiro para comprar peras, porque é que eu com esse monte de gente, eu roubei essas peras. Aí ele vai dizer, aí ele vai estudar a si mesmo. Ele vai dizer, pelo prazer da cumplicidade. Eu tinha cúmplices. Se eu fosse sozinho, eu não roubava. Mas como eu tinha os cúmplices para me acompanhar, eu roubei. Pelo prazer da cumplicidade. É o que os nossos pais dizem, né? Diga-me com quem tu andas que eu dir-te-ei quem és. Então, ele, pelo prazer dos cúmplices, ele roubou as peras. Agora, no filme é muito forte a lição. Porque o dono, o agricultor, vai até a mãe dele e denuncia que ele roubou as peras. A mãe dele quer pagar. E o agricultor dá uma lição de moral profunda. Diz, eu não preciso, porque peras elas vão dar constantemente. Eu vim lhe comunicar, porque para a senhora não deixar que esse vício cresça no seu próprio filho. Porque é de criança que se leva esses vícios para a vida adulta. E ele volta e dá a volta e vai embora. Então é uma lição profunda de moral que esse agricultor dá em Mônica, né? Então, era um menino, como o bispo falou, muito inteligente, acima da média, vocacionado para as coisas do intelecto, leitor voraz desde pequeno, mas também um pouco desobediente. Um pouco não, muito desobediente. Muito desobediente, resmungão. Agora, uma coisa mais na frente é que a própria mãe vai reconhecer, apesar de ter sido um menino difícil, apesar de ter sido um menino trabalhoso, nunca bateu na sua mãe ou nunca ergueu um palavrão contra a sua própria mãe. E ele se sente muito feliz quando sabe que a Mônica fazia isso, dizia isso dele, né? Então, aos 19 anos, ele estudando retórica, ele conhece um livro de Cícero chamado Hortênsios. Um livro que não chegou até nós, mas ele leu o livro de Cícero chamado Hortênsios. Ele, estudando retórica, chega nesse livro de Cícero, que Cícero dedicou a um grande rival seu chamado Hortênsios. Os dois maiores advogados de Roma eram Hortênsios e Cícero. E Cícero escreve esse livro Hortênsios, porque Hortênsios desvalorizava a filosofia, e o livro é elevando a filosofia, fazendo uma apologia à filosofia. E ele lê esse livro e se encanta pela busca do saber, pela busca da filosofia. E ele diz que se converte para as coisas do alto. Ele passa a ansiar por uma coisa mais metafísica, uma coisa mais incorpórea. Então a conversão, a primeira conversão de Santo Agostinho foi a conversão filosófica. A conversão religiosa só vai acontecer aos 32 anos. A primeira conversão foi filosófica, porque na Grécia Antiga, as pessoas que se voltavam para a filosofia tinham uma equivalência como se fosse uma conversão religiosa. Muitas pessoas na Grécia Antiga se salvaram por a conversão filosófica. Tem narrativa de que as pessoas bêbadas nas ruas de Atenas, às vezes se encontrava na academia de Platão. Entrava bêbado na academia de Platão lá ensinando, tem histórias assim, e ele ouvia as pregações de Platão e mudava seu espírito, às vezes se convertia ao saber, à filosofia. Então esse livro Hortênsios, ele narra aqui como algo muito impactante, que ele disse que lia Cícero para aprender a arte, o estilo, a capacidade para falar bem. Mas esse livro, ele não estava mais interessado em estilo, ele não estava mais interessado na forma. Aquele livro conquistou a sua alma pelo saber, pelo conteúdo profundo, exortando a amar a filosofia, que ele vai dizer que os gregos chamam de filosofia, amor à filosofia. Então veja que Santo Agostinho foi um homem erudito. Santo Agostinho não teria se convertido ao cristianismo se não tivesse encontrado homens capazes de o convertê-lo. Ele só se converteu ao cristianismo porque ele não encontrou gente besta pela frente. Ele só encontrou pela frente sumidades. A retórica o conquistou, Marco Túlio Cícero, depois Santo Ambrósio, que era um homem extremamente culto.
Ele vai encontrando as pessoas capazes de explicar as coisas que ele buscava explicação e ninguém dava para ele. Ele achava, como o bispo falou, a Bíblia é um negócio muito chato, inferior aos escritos de Platão, aos escritos de Plotino. Ele não via beleza na Bíblia, porque as pessoas costumavam interpretar a Bíblia ao pé da letra, e quando se interpreta a Bíblia ao pé da letra, são coisas absurdas que muitas vezes saem dela. O método de Santo Agostinho para interpretar as Escrituras é chamada exegese alegórica, a interpretação alegórica. A interpretação que ele faz do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, é uma profundidade magnífica. Uma profundidade magnífica. Explicando isso à luz do platonismo, inclusive. No princípio, Deus criou o céu e a terra, o mundo sensível, o mundo fenomênico. E os céus, o mundo inteligível, o mundo metafísico, o mundo incorpóreo. Então ele explica com as palavras da Bíblia, com categorias platônicas, que era ele um extraordinário leitor de Platão. Então, mesmo assim, mesmo com a leitura de Cícero, a vida de Santo Agostinho faltava alguma coisa. Alguns até associam a palavra Agostinho à angústia. Realmente era um homem angustiado. Um coração inquieto. Ele buscava uma satisfação de uma sede interior que ele tinha por Deus, mas não conseguia levar a sua alma. A sua alma chegava e encontrava limite nas coisas, mas ele ansiava e ele continuava pecando. A força sexual em Santo Agostinho foi muito forte, sempre muito forte. A força sexual, o desejo sexual está em todos os seres humanos, mas em Santo Agostinho parece que o negócio era dobrado, porque isso persegue ele a vida toda. Mesmo depois das conversões, da sua conversão, nas escrituras ele narra que enquanto ele está acordado, nada domina ele, mas depois que ele dorme, muitas vezes ele tem sonhos sexuais. Pede a Deus força para vencer isso e tal. Então, por isso que ele vai ser importante na psicologia. Porque ele adentra no mundo dos sonhos, ele adentra no mundo do inconsciente, e é muito sincero para narrar isso, muito sincero. Quem teria coragem, muitas vezes, de narrar um negócio desse, de que acordado dominava seus impulsos sexuais, mas nos sonhos ele se comprazia e até aceitava que aquilo ali acontecesse, né? Então, as confissões tem coisas muito fortes aqui nas confissões, que talvez nós não confessaríamos, não. Nós não confessaríamos, não. Então ele, depois ali aos 19 anos, ele conhece uma seita maniqueísta, que era chamada os seguidores de Mani, ou de Manes, que era um sábio persa, que misturava tudo, misturava cristianismo, misturava zoroastrismo, tinha várias explicações para a origem da criação. Era uma seita gnóstica. Então ele se apaixona por essa seita, filosoficamente, faz parte dela por mais de 10 anos e se torna um maniqueu, um seguidor de Manes. Essa expressão, Marcos, até hoje é usada quando a pessoa chama o outro de maniqueísta, né? Ser um maniqueísta, ou seja, que ele só sabe ver as coisas sim e não, bem e mal. E os maniqueus eram assim, separavam o bem e o mal como duas coisas assim muito separadas, muito distintas. Os maniqueus achavam que o mal era uma substância, que era uma realidade. Santo Agostinho não vai concordar com isso. Para ele, o mal não é uma substância, uma realidade espiritual. O mal é uma ausência, o mal é uma carência. O mal é como se fosse a escuridão, você acende a luz e a escuridão se foi. Então o mal não tem substância, o mal não tem realidade. O que tem realidade é a substância divina, é a substância de Deus. O mal que aparece é a fraqueza da vontade divina no homem, que ele mesmo pela sua fraqueza moral, pela sua falta de vontade, ele cede aos impulsos das suas forças inferiores. Então ele depois abandona essa seita. Ele tinha muita vontade de conhecer o cabeça dessa seita, no sentido de ser o homem mais famoso da época, chamado Fausto. O sonho dele era conhecer esse grande orador, esse grande intelectual dos maniqueus. Certo dia, Fausto foi então no norte da África e ele conheceu Fausto e findou se decepcionando. Fausto muito fraquinho, Fausto não conseguiu responder as perguntas dele, então ele deu tchau para
para Fausto. Foi uma verdadeira decepção. É tipo aquelas pessoas que a gente tem assim alta conta, que assim a gente ama, a gente venera, a gente se torna fã, mas quando conhece pessoalmente é a maior decepção do mundo. Então, às vezes é melhor ficar distante mesmo, porque se aproximar, às vezes não é aquilo que a gente pensa que é. Então foi a decepção que ele teve com Fausto, abandonou o maniqueísmo, passou a ser crítico dos maniqueus e continuou seus estudos filosóficos. Veja como ele vem crescendo. Amou a retórica, a vida dele era dedicada à retórica. No filme aparece ele atuando nos tribunais como um advogado criminalista de ponta, consegue absolver criminosos terríveis. No filme ele absolve um cara que é acusado de feminicídio. É um momento muito bonito do filme, de retórica pura no tribunal, embate entre acusação e defesa, e ele faz a defesa do cara que tentou matar a mulher, e ao final ele bate na mesa com toda a força, e aqueles juízes começam a aplaudir e o cara é absolvido. Com um tempo, o homem que ele absolveu vai e mata realmente a própria mulher, termina o serviço. E ele entra numa profunda crise do que ele teria feito, absolvido um cara que era tentativa, depois foi absolvido e foi matar a própria mulher. Então ele entra em profunda crise contra isso aí, e no filme o professor dele é Macróbio, e ele interroga Macróbio, por que isso, é justiça, verdade, e Macróbio diz assim, você sabe qual é a diferença de um bom orador para um orador medíocre? Aí Santo Agostinho diz, o talento? Não, a coragem. A coragem. Um dia você vai entender. Então, o que era coragem? Era a coragem de não se importar com o que era o bem, o que era o mal, com o que era a verdade, o que era a mentira, o que era o justo e o injusto. O grande orador nem se preocupa com isso. Só que Santo Agostinho começou a se preocupar. O que é a verdade, o que é a justiça, o que é o bem, quais são os limites éticos de tudo isso. Então, isso atingiu profundamente a alma de Santo Agostinho. Mas era um grande orador do fórum romano, porque tudo aquilo ali era Roma, né? A África era o Império Romano. Continuando, para a gente passar dessa parte. Então ele continua a sua filosofia retórica, aí conhece Cícero, Hortêncio, aí ele vem subindo um pouquinho, aí conhece os maniqueus, aí dá aquela descida, mas continua na filosofia, aí conhece o Plotino, que foi um grande filósofo que viveu próximo a ele 100 anos antes, que foi o grande platônico da história. Escreveu as Enéadas, que são livros metafísicos, livros extraordinários de metafísica. É tanto que Santo Agostinho nunca larga o platonismo. O platonismo vai acompanhar Santo Agostinho a vida toda, são categorias que ele vai usando e trazendo para dentro da igreja para interpretar as próprias escrituras. Por exemplo, Santo Agostinho não vai abandonar a retórica nunca. Santo Agostinho não abandona a filosofia nunca, e Santo Agostinho não abandona o platonismo nunca. Ele vai colocar tudo isso a serviço da igreja. Aí é que está a genialidade. Aí é que está a genialidade. Como é que o pensador vai colocando aqueles saberes à disposição da igreja, dando tutano, dando substância, dando teoria, dando poder. E aí ele fala muito bem dos platônicos, no seu livro, ele diz assim, dos platônicos, textualmente, foi lendo o livro dos platônicos que fui induzido a buscar uma verdade incorpórea. Porque até então Santo Agostinho, ele tinha muita dúvida sobre o mundo incorpóreo, o mundo metafísico, o mundo espiritual. Ele era um epicurista. Santo Agostinho era um epicurista. Foi um homem dado aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, nesse sentido mais rasteiro do que é do epicurismo. E ele diz assim, depois quando ele se converte, ele diz assim, se eu não acreditasse que existe uma alma, se eu não acreditasse que existe um juízo, minhas palmas e o primeiro lugar, a primazia ia para Epicuro. Porque se a vida está no prazer, se esse corpo não morresse, se esse corpo fosse eterno, então, para que eu ia buscar outra coisa além dos prazeres da carne, da bebida, essas coisas todas? Mas ele diz, mas como eu acredito em algo incorpóreo, não tem como eu aderir ao epicurismo, porque eu sei que serei julgado na minha alma
pelos crimes, pecados e vícios que eu não consegui curar. Então ele vai dizer, foi lendo os livros platônicos que fui induzido a buscar a verdade incorpórea. Aí começa a acontecer os fenômenos, isso é tudo, nós sabemos como. Ele contando, não é ninguém que contou a vida dele, não. Esse daqui está contando já a partir das confissões. E muitas outras pesquisas, mas as notas de pé de página aqui desse livro, todinha confissões. Santo Agostinho é contando a própria vida dele. Aí ele deixa o mundo pequeno do norte da África e anseia ser grande. Porque Santo Agostinho nasceu para ser grande. Eu até acredito que, como ele já não podia ser mais tão grande no Império Romano, que estava em ruína, ele vive o período da ruína, ele vive o período da decadência. Eu até, na minha tese, eu percebo que, quando ele percebe que não tem mais o que dar o Império Romano, ele intui uma grandeza numa filosofia, numa igreja que nasce. E ele se torna grande dentro da própria igreja. Naquela época, os imperadores não tinham nem mais valor, generais, essas coisas todas. Os caras entravam em Roma, já estavam fazendo bagunçado de qualquer jeito. Então, não tinha muito mais futuro aquele império, não. Então, Santo Agostinho, o nome dele é pequenininho, mas parece que é algum contraponto, né? Que ele não é o pequenininho como o próprio nome, como o nome diz. E aí ele vai para Milão, se torna o professor imperial, porque lá naquela época o professor de retórica era pago pelo imperador, pelo império. Cada lugar desse tinha um professor pago pelo imperador. Ele se tornou professor de retórica do império em Milão. E é aí que começa a mudar algumas coisas na vida dele. Ele conhece um bispo chamado Ambrósio, um homem de grande, platônico, um retor também, um advogado, um jurista, e ele começa a ouvir a fama de Santo Ambrósio. Olha aqui, tem um bispo que é o melhor de todos na arte retórica. Ele começa então a ir para a igreja para ver a beleza da oratória de Ambrósio. Ele ia para a missa quase todas as vezes só para admirar a capacidade de Ambrósio de falar. Só que aquilo ali ia penetrando nele outras mensagens. Ele vai dizendo, só que imperceptivelmente não era mais a forma do discurso de Ambrósio que me seduzia, mas o seu conteúdo começava a tocar a minha alma, porque Ambrósio começava a interpretar a Bíblia de forma alegórica, explicando para ele coisas que os outros não sabiam explicar. E ele ficava admirado com a sabedoria de Ambrósio. E aí continua, ele buscando por Deus, ele ansiando, ele querendo a conversão, mas ele não sentia saciado, angustiado, ainda caindo em pecado, ainda caindo nos prazeres da carne. Viveu com uma mulher durante 12 anos, com essa mulher, que por alguns estudiosos se chamava Flora Emília, mas ele não fala o nome dela nas confissões. Tem um livro, inclusive, chamado Vita Brevis, que seria uma carta dessa suposta amante, chamada Flora Emília, onde ela faz algumas revelações do seu relacionamento. A Igreja Católica não reconhece essa carta aqui, mas ela foi publicada por um norueguês que é autor do livro O Mundo de Sofia Jortengarden, que ele publicou isso aqui, ele comprou, ele achou esse manuscrito, pagou 70 mil assim, reais na nossa moeda de hoje, por esse manuscrito. E o nome dela seria Flora Emília. Ele fala dessa mulher no seu livro, mas não cita o nome dela. E com ela teve um filho chamado Deodato. É um menino que viveu só até os 16 anos, um menino extraordinário, um menino que tinha uma capacidade de gênio, mas infelizmente morreu. Viveu com Santo Agostinho, seguiu o pai, quando o pai se converteu, ele também foi junto com o pai, se batizou. Quando Santo Agostinho se converte, ele vai ser batizado, então o Adeodato também se converte. Então, ele não tinha ainda a sua alma saciada, então num momento de muita crise existencial, chorando, ansiando por Deus, mas caindo nos pecados da carne, ele, certo dia, ouve a história de um santo do deserto,
chamado Santo Antão. Ele diz, como é que pode? Existe um homem desse jeito? Tem como uma pessoa viver desse jeito? Nessa castidade, nessa continência, nessa pureza, sem sexo, dedicado à vida ao Criador? Ele disse, eu posso fazer isso, mas eu não tenho força. Eu quero, mas não tenho força. Eu quero ser de Deus, mas a vontade de pecar, que ele fala, vontade de pecar, a expressão dele é uma expressão muito bela. Vontade de pecar era muito mais forte do que a vontade de servir a Deus. Então ele, quando ouve a vida de Antão, aí que ele entra em profunda crise. Se esse homem consegue, eu não consigo. Que fragilidade eu tenho, que força eu tenho. E ele sai então do jardim da sua casa e se desanda a chorar. No filme retrata muito bem isso. Ele se joga no jardim e ele se angustia profunda. Ele começa a chorar profundamente. Seu amigo Alípio, próximo, que é um amigo que seguiu ele a vida toda, e ele se joga no jardim e começa a chorar. Aí com os prantos, aos prantos, ele ouve uma voz. Ele vai narrando, ele ouve uma voz, como se fosse uma cantiga, que ele disse que não conseguia definir se era de um menino ou de uma menina, mas era uma criança. Ele só não conseguia distinguir se era um menino ou uma menina. Dizia, toma e lê, como se fosse uma cantiga. Toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aí ele parou e ele entendeu que era para ler as escrituras que estavam sobre a sua própria mesa. Para ler uma parte da Bíblia. Que a palavra Bíblia já vem sendo usada por Santo Agostinho e por esses dessa época aí, a palavra Bíblia. Então ele se levanta do jardim, vai até a sua mesa, pega as cartas de Paulo e abre aleatoriamente. Quando ele abre aleatoriamente, ele abre na carta aos Romanos 13, que diz assim, não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Então, nesse momento, tudo se clareou, tudo se iluminou, ele teve uma iluminação, seu espírito... Aí ele abre a carta de Romanos 13, e está escrito lá, não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas reverti-vos do Senhor Jesus e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Então essas palavras foram luzes dentro da sua própria alma. Então nesse momento, no filme expressa muito bem, ele desanuvia o peso do seu semblante, os olhos mudam, a fisionomia muda, ele se torna um homem leve, o ambiente todo se ilumina, e depois ele, muito feliz, ele vai e conta para a mãe dele o fenômeno que tinha acontecido. Mônica dá glória a Deus, dizendo que já podia morrer ao ver seu filho convertido. Ele vai a Santo Ambrósio, conta o que aconteceu, marca o seu batismo, se batiza, larga o professorado de retórica e passa a se dedicar à vida a própria igreja. Ele encontrou o que ele procurava, ele conheceu Deus, ele viu a face de Deus, ele provou a face de Deus, e a alma dele se saciou nesse momento de encontro, nesse momento de satisfação. Ali o cristianismo conseguiu capturar, vamos dizer assim, uma das mentes mais brilhantes da própria história. Então ele escreveu muitas coisas, a sua obra é vastíssima, ele é um dos 36 doutores, acho que agora é o 37, porque esses tempos aí foi reconhecido um novo doutor lá da igreja anglicana, considerado doutor pela eminência da sua doutrina, pela conduta da sua vida e pelo próprio reconhecimento da igreja. Então é considerado um doutor da própria igreja. Escreveu muitos livros, 93 tratados, em 232 livros, além de 500 sermões e 217 cartas, em obras famosíssimas, dentre as quais as mais famosas, as Confissões, e depois quem quiser ver ali, muitos livros, a Cidade de Deus, né? Que ele diz que existe duas cidades, uma cidade dos homens e uma cidade dos homens que amam a terra e dos homens que amam o céu. E ele desenvolve toda essa tese. De Magistro, Doutrina Cristã, que é onde ele vai trabalhar a retórica, e que agora nós vamos
rapidamente aqui no ponto 3, que eu já falei, para a gente já caminhando para as derradeiras fases. Então, esse livro, As Confissões, ele é dividido em 13 livros. O primeiro ele fala da infância, depois ele fala da juventude, depois ele fala da sua própria conversão. Aí, quando chega lá no final, o capítulo que vai falar sobre a memória, ele fala, a primeira parte é sobre a sua vida, depois é sobre questões teóricas. Ele vai falar sobre a memória, algo belíssimo. Quem quiser compreender o que é a memória dentro do próprio espírito, o que é a memória, o que é... Ele chega mesmo a dizer que a memória é o próprio espírito. Porque, imagine nesse momento, se eu esquecesse completamente o que eu estou fazendo aqui. Acabou o simpósio. Se nós esquecêssemos tudo aqui, o que é que nós íamos fazer? Um monte de zumbi, a gente não sabia para onde ir, a gente não sabia o que fazer, não sabia nada. A memória é o que lembra, a memória é o que aprende, a memória é o que ensina, a memória é o que vive, a memória é o que conhece. Então ele chega a chamar a memória de palácio da própria memória. É um dos grandes estudos sobre a memória na antiguidade. Depois no outro livro ele fala sobre o tempo, o que é o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei explicar, ele dizia. Mas se alguém me pergunta, eu já não sei o que é explicar. Então ele vai explicar o passado, o presente, o futuro, o que é a eternidade, o que é isso tudo. E o último livro ele vai tratar sobre o Gênesis, onde ele vai então debater o que significa isso. No princípio Deus criou o céu e a terra. O que significa isso? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele vai desenvolvendo profunda metafísica, profundo misticismo, uma mística elevada, uma mística profunda, a respeito da interpretação das Escrituras. Então, em si, as confissões vão tratando disso aí. Determinado momento, como o bispo aqui falou, ele escreveu as confissões quando ele tinha 44 anos. Ele se converteu aos 32, só aos 44 anos é que ele escreve as confissões. Então, aos 44 ele relembra e vai escrevendo as confissões. E tem uma das partes das confissões que se tornou uma das partes mais célebres que o bispo Dom Joaquim falou aqui, que ele vai dizer, olha que beleza, que ele foi um mestre do estilo, ele foi um mestre da escrita. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós, aquilo que não existiria se não existisse vós. Porém, me chamastes com uma voz tão forte, que rompestes a minha surdez. Brilhartes, cintilartes, e logo afugentartes a minha cegueira, exalartes perfume, respirei ou suspirando por vós, eu vos saboreei, e agora tenho fome e sede de vós, vós me tocastes e ardi no desejo de vossa paz. As coisas profundas, lindas, frases lindas que tem nas confissões escritas por Santo Agostinho. Então, a obra de mística elevada e ao mesmo tempo de profunda especulação, as confissões possuem também grande valor literário sobre esse aspecto, porque é um livro não só de espiritualidade, é um livro retórico, é um livro poético, é um livro pedagógico. Aqui, Santo Agostinho coloca toda a sua capacidade retórica para escrever essa obra. O livro todo é retórica. A vida de Santo Agostinho toda é retórica, mas só com a retórica voltada para a interioridade. A retórica da interioridade, a retórica da espiritualidade, a retórica do próprio divino. Encontramos o professor de retórica amante do estilo empolado e do rebuscado estilístico. Não é fácil de ler as confissões também não, porque o estilo é riquíssimo, às vezes embolado, às vezes muito precioso. Mas foi o máximo talento artístico colocado a serviço da profunda interioridade. Páginas profundas, líricas, que o autor aqui de uma introdução diz que
que nada tem a invejar aos mais celebrados autores latinos. Conforme ele diz em Retratações, eu escrevi esse livro para elevar a inteligência e os afetos a Deus. Foi isso que ele diz aqui em Retratações. Quando ele vai falando livro por livro dele, ele chega nas Confissões e diz, para que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro para elevar a inteligência e os afetos do homem a Deus. E é isso que eu sinto, diz Santo Agostinho, quando eu as leio novamente. Minha inteligência se eleva, meus afetos se elevam, minhas emoções sobem. Minhas emoções sobem. Então, brevemente aqui, essa parte que eu vou mais ler para a gente ir rápido, para não ficar muito extenso. Vamos ver propriamente a retórica em Santo Agostinho. A vida de Santo Agostinho, ele diz, se resumir antes da sua conversão, é isso aqui, ó. Eu fervia em paixões carnais. Ponto 4. Eu fervia em paixões carnais e gozando de memória vigorosa e dotes de eloquência, só tinha um objetivo: compor os mais belos discursos e alcançar a celebridade pelo poder da retórica. E aí ele vai falar novamente que estudando a retórica foi que encontrou a filosofia. E que ao encontrar a filosofia, encontrou a sua conversão à vida religiosa. Retórica, filosofia, teologia. É como se fosse uma própria escada. Retórica para Santo Agostinho. Retórica, filosofia, teologia. É aqui na Fadiz a gente se estuda primeiro filosofia e a teologia. A igreja puxa a teologia como superior à própria filosofia. A filosofia como uma propedêutica, né? Mas a teologia lá em cima. E esse conflito aí é antigo. O que é que vem primeiro, né? Os filósofos dizem, teologia é uma parte da filosofia. É tanto que a gente estuda teologia na filosofia grega. Sim, padre? Como ele mesmo diz, né? Ele percorreu uma estrada mais longa para chegar à fé. É. Passou por tudo isso. Exatamente isso. Olha os saberes e as pessoas poderosas que ele para converter uma alma como Santo Agostinho. Por isso que eu disse, se ele encontrasse saberes fracos e homens fracos, ele não tinha sido cristão. Ele encontrou pessoas poderosas e saberes poderosos que levaram por essa estrada sinuosa e para a sua conversão. Então ele vai narrar o que eu já falei aí sobre Hortêncio, né? E vai dizer que essa busca pelo conhecimento os gregos chamavam de filosofia. Mas no meio eu digo assim, a retórica nunca foi abandonada por Santo Agostinho, e nem a filosofia. A retórica agostiniana está sistematizada. O livro de Santo Agostinho, As Confissões, não é um livro, não é um tratado retórico. Ele usa a retórica para fazer as suas especulações. O livro que ele vai usar para teorizar sobre a retórica é este livro aqui, A Doutrina Cristã. É uma introdução ao pensamento do cristianismo, e o livro 4 é todo dedicado à retórica. Princípios fundamentais de oratória. Aqui está a teorização da arte retórica, que ele vai buscar nos gregos, vai buscar principalmente em Cícero, em Quintiliano, como o bispo falou aqui, que ele vai ler todos esses romanos, mas o mestre retórico de Santo Agostinho, na teoria, é Marco Túlio Cícero. Ele vai reconhecer o valor de Marco Túlio Cícero. Está aqui, a teorização. Isso aqui causou uma revolução dentro da igreja. Isso aqui foi lido pelos pósteros, que se inspiravam na retórica. Quantos oradores magníficos essa igreja não teve ao longo de sua história? Grandes oradores. Grandes advogados, inclusive, né? O cara disse que advogado não entra no céu. Tinha um filme que eu assisti quando eu era estudante que dizia assim, nenhum advogado, doutor Robson, vai para o céu enquanto tiver um lugar para mais um no inferno. Eu digo, rapaz, então os caras não conhecem a literatura, porque o que a igreja tem de santo advogado, tem até um livro, Santos Advogados e Advogados Santos. É o que mais tem, a jurisprudência celestial, para nós entrarmos no paraíso.
Olha aqui, olha os nomes aqui, ó. Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Ambrósio, só os mais famosos, São Basílio Magno, São Boaventura, esse aqui é um monstro. Santa Catarina de Sena, São Felipe Neri, São Francisco de Sales, Santo Isidoro, São Crisóstomo, é o Boca de Ouro, São Rogers Bacon, São Tomás de Aquino. Rapaz, eu tenho uma esperança que, quem sabe, daqui a uns tempos no Brasil possa surgir outro advogado santo, ou aqui na Amazônia, ou aqui até no Acre, ou aqui na Fadise, né? Quem sabe não tenha mais na frente um São Sandas. É brincadeira, tá, bispo? Mas é só para mostrar que tem jurisprudência celestial, para nós entrarmos lá também. Que aquele filme ali estava errado, dizer que não tem lugar no céu para advogado, enquanto houver lugar para mais um no inferno. Né? Então, quantos grandes oradores essa igreja não produziu? Quantos trovões não assustaram o pecado da humanidade por inspiração desse livro de Santo Agostinho? E ele também vai tratar da retórica nesse pequeno livro aqui, chamado Trívio de Santo Agostinho. Ele vai tratar da gramática, da retórica e da dialética. É outra fonte onde Santo Agostinho vai desenvolver, teorizar, sistematizar a retórica. Então vamos lá. Ele vai dizer, ó, eu já falei isso aí. Agostinho cristianiza a retórica e coloca a serviço do cristianismo. Como foi feita essa operação difícil de fazer? Como é que a filosofia grega, a filosofia pagã foi assimilada pela igreja? Como é que isso aconteceu? Está aqui, o livro ideal para entender como é que foi feito isso. Não foi de uma hora para outra não, isso levou mais de 400 anos. A gente acha que é pouco porque nós estamos há 2000 anos de Cristo, a gente acha que é pouco, mas 400 anos, se nós pegarmos de 400 anos de hoje para trás, nós vamos estar lá no Renascimento. Não tinha tido nada desse mundo aqui ainda, só para você ver. Foi uma operação difícil de como trabalhar a filosofia para a própria igreja. Tinha muitas coisas difíceis de resolver, de compatibilizar. Nós precisamos de mentes muito fortes para resolver isso. E Santo Agostinho foi um deles, né? É o cristianismo primitivo e paideia grega. Aqui está um encontro das duas culturas, filosofia grega e cristianismo, de Werner Jäger. É um dos grandes filólogos do século XX, tem escrito também um livro, Paideia Grega. Sim, Gonçalo? Você vai concordar com a predestinação também. Eu acho que ele tem até um livro sobre isso aí também. Aí fica meio concorrente, né? Para Santo Agostinho, pela dialética, pela capacidade de se corrigir, de se contrapor, não tem como. A elasticidade da mente de Santo Agostinho foi capaz de discutir e de justificar qualquer tema. Então, ele cristianiza a retórica, ele vai dizer que a verdade, eu acho isso muito profundo, muito bonito, embora mais na frente o próprio Lutero vá dar uma ousada em muitas coisas de Santo Agostinho. E era agostiniano, né? Era agostiniano, Lutero era agostiniano. Porque Santo Agostinho, o que é que vai abrir para Lutero algumas coisas que Santo Agostinho... Esses dias eu estava lendo as confissões e vi, olha por onde Lutero penetrou. Porque Santo Agostinho vai começar a interpretar a Bíblia e vai dizer, olha, essa opinião aqui é boa. Tem outras pessoas que dizem isso e também é boa. Tem outras pessoas que dizem isso e também é boa. Tem outras pessoas que dizem isso e também é boa. Vários pontos de vista sendo razoável. Então, de alguma maneira, isso dá uma rasgada em dogma. Então, por onde Lutero penetrou, ele penetrou por muitas coisas que próprio Santo Agostinho falou. Embora Lutero, quem já assiste o filme, ele queria apenas a reforma da igreja. Ele queria continuar dentro da própria igreja. No filme aparece ele realmente transtornado com que a sua obra depois se tornou. Mas Lutero era apenas um reformador, queria ser católico, queria ser padre, queria estar ali, como Galileu Galilei. Foi humilhado tanto que pôde, mas permaneceu fiel à igreja até o final.
Então a verdade não é hebraica, nem grega, nem romana, nem bárbara. Onde há verdade, ela é propriedade de Deus. A verdade dos pagãos faz parte do acervo de nossas verdades. Vejam que coisa profunda, meus amigos. A verdade dos pagãos, que as pessoas às vezes satanizavam, demonizavam. A verdade dos pagãos, aqui ele está falando dos gregos, dos romanos, faz parte do acervo de nossas verdades. Olha o que ele traz para dentro do poder, do conhecimento que ele traz para dentro da própria igreja, né? Aí ele vai dizer assim, ó. Ele diz que o orador saiba que ele nunca fala tão bem do que quando diz a verdade. Aí toda a estrutura da retórica é baseada em Marco Túlio Cícero, é famosa na história da retórica, sua indagação em páginas 208 da doutrina cristã. Eu vou ler rapidamente aqui, já chegando ao final. Página 208. Quando as pessoas, não, isso é conhecimento de pagão, trazer retórica para a igreja, para que é isso? Para que nós vamos aproveitar coisa daqueles pagãos? E ele vai dizer, vai se contrapor a tudo isso aí. Ele vai dizer, é um fato que pela arte da retórica é possível persuadir o que é verdadeiro como o que é falso. Ele percebeu isso. Pela retórica a gente persuade do que é o mal, do que é o ruim, mas persuade também do que é o verdadeiro, do que é o bem, do que é o justo. Olha por onde ele vai justificando para trazer a retórica para o seio da igreja, mesmo sendo um conhecimento dos pagãos. Ela tem uma dupla potência, ela serve para matar, para iludir, para enganar, mas ela serve também para propagar a verdade, o bem, a justiça, o belo. Quem ousará, pois, afirmar que a verdade deve enfrentar a mentira com defensores desarmados? Seria assim? Então esses oradores que se esforçam para persuadir o erro, saberiam desde o proêmio conquistar o auditório e torná-lo benévolo e dócil, ao passo que os defensores da verdade não conseguiriam? Aqueles apresentariam os seus erros com concisão, clareza, verossimilhança, e estes apresentariam a verdade de maneira a torná-la insípida, difícil de compreensão e, finalmente, desagradável de ser crida. Aqueles, por argumentos falaciosos, atacariam a verdade e sustentariam o erro, e estes seriam incapazes de defender a verdade e refutar a mentira. Aqueles, estimulando e convencendo por suas palavras os ouvintes ao erro, os aterrorizariam, os contristariam, os divertiriam, exortando-os com ardor, e estes estariam adormecidos, insensíveis e frios no serviço da verdade? Quem seria tão insensato para assim pensar? Visto que a arte da palavra possui duplo efeito, o forte poder de persuadir, seja para o bem, seja para o mal, por qual razão as pessoas honestas não poriam o seu zelo a adquiri-la em vista de engajar-se ao serviço da própria verdade? Os maus põem-na a serviço da injustiça e do erro, em vista de fazer triunfar causas perversas e mentirosas. Aqui estava a justificação. Aqui não tinha mais o que se questionar. A retórica estava justificada, seu valor, sua beleza, para a igreja se apropriar. Ela era um instrumento da verdade, ela era um instrumento do Cristo, ela era um instrumento da mensagem do Evangelho. É uma passagem clássica, famosa. Você vê que o estilo de Santo Agostinho não é tão fácil de entender, é rebuscado, é estiloso, o homem é estiloso. Isso aqui daria para converter tudo na linguagem moderna, ficaria mais fácil de entender. Por isso que as pessoas têm dificuldade de ler livros antigos, livros gregos, romanos, esses livros da patrística. Por quê? Porque querem ler como se fosse hoje, as pessoas falando do jeito que a gente fala hoje e escreve hoje. Não. A pessoa, para encarar um diálogo de Platão, as pessoas, para encarar um texto de Aristóteles, ou qualquer texto antigo de Cícero, Quintiliano, Agostinho, ele vai ter que se adaptar à linguagem, ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que entrar devagar, ele vai ter que assimilar o ritmo, ele vai ter que assimilar a pontuação, ele vai ter que ir assimilando, se quer realmente ter um conhecimento de lá, senão vai ler o que os terceiros disseram. Por isso que é importante enfrentar os diálogos de Platão e ir aprendendo a se habituar com a leitura dos textos daquela época. Aí sim você pode ler e se apropriar desses textos diretamente. Então, visa a oratória conquistar o hostil, motivar o indiferente e esclarecer o ignorante. Imagine as pessoas tudo desanimadas, tudo indiferente à pregação de alguém dentro da igreja.
de repente a oratória ergue o ânimo, a oratória tira aquela pessoa da indiferença, alguma mensagem desperta aquela pessoa a mudar de vida, a pedir perdão pelos seus pecados, uma mensagem toca o coração daquela pessoa por causa da palavra bendita, a palavra apropriada, uma palavra pertinente ao tipo de auditório que a pessoa vai falar. Tinha um bispo lá que ficou aperreado, a catequese eu não consigo desenvolver, eu não consigo ensinar o catecismo. Aí mandou esse questionamento para Santo Agostinho. As pessoas são fracas para entender, o auditório é monótono, o que é que eu faço? Aí ele, então calma aí. Fosse como se fosse computador, né? Mas era da pena. Aí escreveu o quê? Instrução aos catecúmenos. Isso aqui é uma maravilha. Isso, a instrução dos catecúmenos, catequizando os rudes, né? Ele vai, aqui é a aplicação retórica pura. Você tem que saber conquistar, você tem que saber falar para as pessoas no nível que elas estão. Aqui está a arte de ensinar de Santo Agostinho, a pedagogia que o bispo Joaquim falou. Aqui está a arte de ensinar. Aqui é tão precioso esse livro, que esse Miguel Lucas, ele escreveu A Arte de Ensinar, Ensine como Santo Agostinho, um livro belíssimo, facinho de ler, preciosíssimo, toca o coração. Para mim, todo professor deveria ler esse livro aqui. A Arte de Ensinar, Ensine como Santo Agostinho, como ensinar o seu aluno o amor, a clareza, a paciência, a capacidade de descer ao nível do aluno, a dedicação ao saber. É um livro extraordinário, esse pequeno livro aqui, e é tirado da instrução dos catecúmenos. Quem é catecúmeno? É aquele que estava fazendo a catequese. Enquanto não estava batizado, era catecúmeno, não é isso? Isso é catecúmeno. Então, continuando, visa conquistar o hostil, motivar o indiferente, esclarecer o ignorante. O orador deve ensinar o bem e refutar o mal. Para falar bem, conhecimento profundo das escrituras, da língua grega, embora ele não dominasse, latina e hebraica, da história, da lógica, da filosofia, dos preceitos retóricos. Colocar no centro da arte de falar o conteúdo, a clareza, a firmeza e a conduta na santidade no Kairos. Porque o que é um orador sem conduta? O que é ser um orador sem prática de vida? O que é um orador sem ética? O que é um orador sem exemplo? Nada. Pode decorar as teorias, as técnicas que for no mundo. O orador tem que ser um homem santo, para Santo Agostinho. Santidade. Não precisa ser essa perfeição toda, não. Mas precisa ser um homem extremamente firme na sua ética, na sua conduta de vida. Aí a sua autoridade vai ser passada nas suas palavras, nas vibrações de sua voz, na autoridade dos seus gestos. Tinha que ter conduta de vida. Quando se perde a moral, quando se perde, não vou dizer moral não, que essa palavra é muito problemática. Quando se perde a ética, aí o orador perde a capacidade de falar bem. Então ele vai dar grande destaque a essa conduta. Ser modelo de conduta, de palavra, de fé, de amor. De que adianta a erudição se o auditório não entender a mensagem? 3 são os estilos do orador: instruir, cativar e comover. São 3 os estilos de oratória. Um é mais simples, é professoral. Você vê que o bispo aqui, o estilo da oratória do bispo é o quê? Professoral. É o estilo do professor, é o estilo basicamente do professor. Mas tem outro estilo de oratória, que é o temperado, que é um estilo mais de palestrante, de palco. E tem um outro estilo que é mais grandiloquente, que é o estilo dos grandes oradores de comícios, os grandes oradores de júri. Então, qual é o meu estilo? A pessoa tem que começar a se conhecer. Eu sou vocacionado para o estilo professoral, para o estilo temperado ou para o estilo grandiloquente? Aí a pessoa tem que saber qual é a sua vocação, que aí ele vai aperfeiçoar a sua oratória a partir do seu próprio estilo. Não adianta ele querer ser grandiloquente se ele não tem a sua natureza voltada para esse estilo mais expansivo. Agora, se ele é um professor, um explicador, um argumentador, ele vai aperfeiçoar o seu gesto, a sua voz, sua argumentação. Então, há um estilo de oratória para cada pessoa que tem aqui. É só a gente descobrir qual é o nosso estilo e se aperfeiçoar dentro da oratória, dentro do nosso próprio estilo.
E tudo isso vai ser aplicado, o Santo Agostinho ensinava a aplicar isso, a depender do auditório. 3 são os objetivos: instruir, cativar e comover. Cativar, né? Agradar pelas ideias, pelas verdades, pelo modo de expressão. Aí ele vai dizer: ensine para instruir, agrade para cativar e convença para vencer. Ele fala da necessidade de variar os estilos. O que é ensinar? Eu acho isso aqui também uma resposta muito genial. Ensinar não é só ensinar o ensinamento, é saber responder aos desdobramentos e desatar os nós da questão. Não é só a pessoa decorar uma coisa e ensinar aquele ensinamento. Não, o orador, ele tem que saber desatar os nós, desdobrar os nós daquele ensinamento, com as perguntas que surgem, com as interrogações que surgem, senão ele apenas decorou o assunto. Ele tem que saber explicar, desdobrar, desatar os nós da mente dos seus educandos. Serei um bom mestre na medida em que me coloco sempre no lugar de aprender. Olha aí, parece que a gente está ouvindo até Paulo Freire aqui. O amor e a alegria do mestre ao ensinar. O mestre tem que ter alegria. O cara vai ensinar todo mole, todo morto, todo... Quem é que vai querer aprender? O mestre tem que ser alegre. O mestre tem que ser feliz. O mestre tem que despertar essa alegria do aprender. Que Nietzsche, embora não fosse cristão, mas chamava Gaia Ciência, alegre saber, feliz saber. O professor tem que incorporar essa alegria do conhecer. Esse amor do conhecimento, ele penetra pela alegria, pelo conhecimento, pela curiosidade espontânea, como o bispo Dom Joaquim falou aqui. Não é pela imposição, você tem que aprender isso, se não aprender vai pegar a palmatória, que o saber tem que entrar pelo sangue. Você vê que lá já na Roma Antiga, Quintiliano, Agostinho já criticava esse método autoritário de ensinar as pessoas. E a gente foi largar um dia desse, até um dia desse batiu nos alunos, um dia desse que eu falo, um tempo atrás, né? Batiu nos alunos em sala de aula, palmatória, ficar de joelho em cima de milho. Nossos pais, humilhar o aluno. Eu falei isso lá na Fadiz, volto a repetir. Isso me comove muito. Não sei porquê, ninguém nunca me bateu. A minha mãe me bateu. Peguei 7 dias pisa para poder ir para a escola, que eu não tinha pavor de escola. Mas professor nunca me bateu. Mas eu tive uma tia, na 5ª série ela pegou umas palmadas da professora, nunca mais na vida ela voltou. Humilhada, ficou tão humilhada. Para você ver como isso não é assim uma pedagogia tão necessária, né? tão correta. Eu não sou partidário, eu mesmo não sou partidário de bater. Eu acho isso de uma violência tão grande. Você vai pegar-lhe uma pisa para você aprender que 7 vezes 4 é tanto. Pá, pá, pá. Quanto é 7 vezes 4? É tanto. Isso não tem como, isso é uma violência contra a dignidade humana. Mas tem gente que ainda, se permitisse, se a lei liberasse mesmo, o pé comia. Sim. O Einstein, se saía muito bem nas humanas, né? E o professor dele também era muito tradicional. E disse para ele que ele não daria em nada, não ia ser ninguém na vida. Aí foi um tempo que demorou para ele elaborar o tratado dele da teoria da relatividade. 5 anos depois, a escola tornou-se transformada, mudaram o nome da escola. Passou a ser aulas de Einstein. Eu vi numa revista super interessante. Que a violência não é só física, a violência também é pelas palavras. Né? Malcolm X, por exemplo, que era um negro que lutou pelos direitos civis americanos na década de 60, o grande sonho da vida dele era ser advogado, e ele era preto, era negro. Aí o professor diz: rapaz, para com essa história, isso é coisa de branco, e só branco consegue fazer, tu é preto. Rapaz, ele ficou tão revoltado de alguma maneira, saiu, largou a escola, ficou um cara revoltado na sociedade, depois se converteu ao islamismo, aí depois se recuperou, se tornou o grande advogado da causa negra nos Estados Unidos. Mas o sonho daquele jovem negro, todo cheio de vida, de vitalidade, foi morto por causa de uma palavra de um professor, dizendo que aquilo ali não era coisa para ele. Que ele não tinha capacidade de ser um advogado. Então, a violência também é pelas palavras, né? A violência também é pelas palavras.
Então vamos continuando aqui para a gente concluir. Adaptar a mensagem a cada grau de compreensão, criar confiança. Veja só, o orador é orador, a gente percebe que uma pessoa é orador, a gente percebe que uma pessoa é um bom professor, quando a gente vê ele fazendo todo um trabalho de se adaptar ao grau de entendimento daquele auditório. Aí a gente vê, esse daí tem um tino de professor, tem um tino de orador. Ele está adaptando a sua mensagem, muitas vezes ele está descendo do grau do saber que ele tem, da sua especialidade, para ensinar, para explicar. Então Santo Agostinho vai dizer isso é característico do grande orador e do grande professor. Criar confiança em um ambiente de participação e encorajamento, não ser duro, ser amoroso, não ser maçante, tedioso, fazer-se porta-voz da verdade. Não há vitória maior que conquistar o ouvinte para a verdade. E aí eu já falei do livro A Arte de Ensinar de Santo Agostinho, a instrução dos catecúmenos, que as palavras correspondam à realidade das coisas, primazia da realidade. O conhecimento deve vir antes das palavras. A Bíblia como fonte de ensino da verdade. Aí quando ele se converte, aí quando ele vai ver a beleza da Bíblia. A Bíblia é retórica, já dizia um grande estudioso da oratória, Olivier Reboul. A Bíblia toda é retórica. Quando eu digo retórica, no sentido mais original e positivo da palavra, porque ela é usada de forma ruim, muitas vezes a retórica vazia, isso não tem conteúdo, não tem realidade não, mas a retórica que nós estamos falando aqui é a retórica agostiniana, é a retórica da verdade, é a retórica da vida, é a retórica da interioridade, é a retórica das verdades metafísicas. Ainda que alegórica. Ainda que alegórica. Seu modelo de orador é São Paulo e os profetas do Antigo Testamento. Portanto, é quase um consenso que ele vai dizer que o fim do orador é persuadir. Qual é a missão do orador? Persuadir, converter uma alma. Mas nem sempre converte, nem sempre persuade, mas nem por isso ele deixa de ser orador. Porque a gente só pode convencer, só pode se persuadir se o momento, se as circunstâncias também permitir. A pessoa não se converte se ela não quiser, por mais lindo e bonito que seja um discurso, uma pregação. Mas se aquele discurso, aquela pregação, penetrar na alma no momento certo, ali faz uma revolução naquela alma de conversão. Então, concluindo, eu disse no início que aquela frase de Agostinho, ser orante antes de ser orador, Santo Agostinho vai dizer assim, o modelo perfeito do orador é São Paulo. Para Cícero, quem era o modelo perfeito de orador? Demóstenes, lá na Grécia. Para Santo Agostinho, ele vai dizer São Paulo e os profetas do Antigo Testamento. E um dos profetas do Antigo Testamento foi Daniel, o famoso Daniel na Cova dos Leões, é um livro lá da Bíblia. Mas aconteceu que quando os judeus, os israelitas, estavam lá no exílio da Babilônia, lá na Babilônia, os judeus tinham uma certa autonomia até para se organizar lá. Existia uma casa de um homem muito rico chamado Joaquim, e ele era casado com Susana. A casa era linda, enorme. Era onde os judeus, os israelitas, se reuniam para manter suas tradições dentro da liberdade que aqueles tiranos permitiam. Então sempre tinha um encontro dos judeus exilados na Babilônia. Ali eles elegiam os próprios julgadores, seus juízes, para administrar as contendas. Ali todo dia eles se reuniam naquela casa magnífica, bonita, do rico Joaquim, casado com a belíssima mulher, Susana. E ali, certo dia, 2 dos juízes começaram a desejar sexualmente Susana. Olha só, 2 juízes, os cabras de cabelo branco, anciãos, eram as maiores autoridades dos israelitas no exílio, eram os homens que resolviam as contendas. 2 anciãos começaram a desejar Susana, e as reuniões terminavam meio-dia. Toda vez que terminavam as reuniões, as pessoas iam embora, um monte de gente ia embora, e eles começaram a cobiçar sexualmente Susana. E quando as pessoas iam embora, Susana saía para o seu lindo jardim,
cheio de árvores, de fontes, fechava as portas do seu lindo jardim e ia se banhar. E toda vez ela ia se banhar acompanhada de 2 servas. Só que quando certo dia terminou a reunião, os anciãos, com tanto desejo sexual por ela, eles se esconderam atrás de uma moita. Olha que isso é coisa de ancião. Eles se esconderam atrás de uma moita. E aí Susana estava se banhando. Linda, bela, coisa de filme. E aí os anciãos chegaram e pressionaram ela. Nós te desejamos sexualmente, você tem que se submeter a nós. E se você não se submeter, nós vamos dizer que você estava traindo o seu esposo com um jovem que estava aqui. Ela, não posso fazer isso. Eu não tenho saída, porque se eu me relacionar com vocês, eu vou estar pecando contra o meu Deus. E se eu não me relacionar, vou ser morta do mesmo jeito, porque quem não vai acreditar na palavra dos 2 juízes de Israel? Mas eu prefiro morrer do que me entregar a vocês. Aí ela gritou no jardim. E quando ela gritou, as servas vieram e eles gritaram também: traidora, traidora, adúltera! Nós sabíamos que você estava traindo o seu marido. Nós te pegamos aqui traindo com o jovem. Nós conseguimos te segurar, mas o jovem fugiu. E as servas ficaram impactadas com aquilo, Susana fazendo isso. Aí veio o marido, veio a família, os pais de Susana, todo mundo decepcionado, que os anciãos tinham pego na saída das reuniões, Susana em pleno ato de adultério. Aí chama o povo de Israel todo para participar do julgamento. Aí os anciãos começam a dizer: está aqui, nós íamos para casa, quando a gente viu ela em atitude suspeita com o jovem, a gente gritou para pegá-lo, mas a gente quis pegá-lo e ele era muito mais forte do que nós, muito ligeiro, e foi embora, mas nós pegamos essa mulher em adultério. E qual o crime que tem que pagar? A morte por adultério. Foi a acusação diante da Assembleia dos Judeus. Aí todo mundo então votou pela condenação à morte de Susana. E ela, sem ter o que recorrer, ela orou a Deus e pediu para que Deus manifestasse o seu poder e provasse a sua inocência. Olha a oração de Susana. A oração, a Bíblia diz que a oração de Susana chegou aos céus. Naquele momento, naquele tumulto, já iam levando Susana para a morte. Quando diz que o Espírito de Deus, Ruá, né, que chama? Ruá, o sopro do Espírito Santo, insuflou o espírito de Daniel, um jovem, 18, 20 anos. O sopro de Deus insuflou coragem e eloquência em Daniel. E Daniel questionou a decisão. Israelenses irresponsáveis, vocês não estão vendo a fragilidade dos testemunhos? A fragilidade das palavras. De repente, um sopro, uma coragem, uma eloquência tomou conta do jovem, todo mundo olhou para ele. E o poder da voz dele, o poder do talento dele falando, impressionou todos e todos começaram a ouvi-lo. E ele ordenou: voltem, voltem e vamos julgá-la novamente. E ninguém sem compreender porque que estava obedecendo. É o sopro do Espírito na voz daquele homem, daquele jovem. Aí os anciãos, tinha outros anciãos, disseram: nós estamos te obedecendo porque estamos vendo em ti uma autoridade que não nos permite desobedecer. Aí vieram e disse: agora eu quero ouvir os 2 anciãos em separado. Aí faça conforme Daniel está dizendo. Aí chamaram o primeiro ancião. Aí Daniel perguntou para ele: agora eu quero saber de ti. Quando tu viste Susana traindo, ela estava debaixo de que árvore? No jardim. Aí ele disse: de um lentisco. Lentisco é uma árvore que não tem nem copa. É uma árvore pequena assim. É tipo a cerola, aquelas árvores que não tem nem muita copa. Como é que está? Eles árvores de um lentisco. Aí, tudo bem, agora vem o outro. Aí perguntou: quando tu viste com outro ancião, Susana, qual árvore ela estava debaixo? Ele disse: de um carvalho. Carvalho é uma árvore que ninguém, é um negócio enorme, é uma coisa majestosa.
Aí Daniel começa a dizer que nem carvalho, nem lentisco existiu nos jardins de Susana. Aí o povo todo começou a desconfiar dos juízes e colocar em votação, todo o povo absolveu e condenou aqueles juízes à mesma pena que eles pediam para Susana. Então, o que estava em ação naquele momento, senão o que Santo Agostinho diz? Porque mais importante do que ser orador é estar insuflado pelo fogo do Espírito Santo, pela inspiração divina que fez com que Daniel, um jovem de apenas 18, 19 anos, reformasse um julgamento pelo sopro e pela vontade do Espírito de Deus. Daí o poder da oração, o poder da intervenção divina pode fazer no momento dentro de um próprio orador. Então vejo que, como Santo Agostinho dizia, seu modelo era São Paulo, seu modelo eram os profetas. Aqui está um grande profeta, que foi um grande advogado, é considerado um modelo de advogado nas escrituras antigas, que ele incorporou o papel do advogado inspirado, ele questionou a testemunha, ele questionou a clareza da prova, ele questionou a fragilidade da acusação e disputou o julgamento com aqueles senhores lá, tudo fruto do divino Espírito Santo. A Bíblia fala, e Deus insuflou o seu Espírito Santo na alma de Daniel. É lindo o julgamento, páginas memoráveis das Escrituras Sagradas. Foi isso que Santo Agostinho começou a ver. A beleza, a profundidade das Escrituras, que até então ele achava algo muito inferior às Escrituras dos pagãos. Então, meus amigos, com muita alegria que a gente realiza esse simpósio, é um pouco de Santo Agostinho. Nós temos várias obras que os senhores depois podem consultar, podem reler esse roteiro, pode assistir, que vai estar gravado a palestra no nosso canal. E aí, concluindo, Santo Agostinho diz assim: ninguém vos perde, a não ser quem vos abandona. E se vos deixa, para onde vai? Para onde foge, se não de vós manso, para vós irado? Onde é que não encontra no castigo a vossa lei? A vossa lei é a verdade, e a própria verdade. Tem um hino da igreja que diz assim: salve modelo de sábio, luz de Cristo. Isso em relação a Santo Agostinho, voz celeste pregoeiro da vida, luz dos doutores. Ele vai dizer: procurei o mal e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. Qual foi o mal dos dois juízes? A perversão da vontade desviada da substância suprema. O desejo, o apetite, o vício, o desejo do mal, de prejudicar o mal. Mas aquilo ali para Santo Agostinho não é uma realidade, é apenas a vontade desviada, a perversão da vontade desviada da substância suprema. E a substância suprema é o quê? Justiça, verdade, bondade e beleza. A retórica de Santo Agostinho é a mensageira desses valores supremos da espiritualidade. Muito obrigado a todos.